No comando do Ceará. O treinador se torna o terceiro a completar 365 dias no comando do Alvinegro neste século. Isso por si só já é bem relevante, mas o trabalho do mineiro Leonardo Rodrigues Condé precisa ser elogiado pelo que ele tem feito no Ceará. É sobre Léo Condé, Ceará, um ano de comando do treinador à frente do clube de Porangabuçu, que a gente vem falar agora aqui no canal do Caio Costa. Antes de qualquer coisa, muito obrigado a cada um de vocês que estão inscritos por aqui. A gente está com 15.320 e poucos inscritos, mas cabe muito mais gente. Então, se você caiu aqui de paraquedas, por favor, se inscreva. Eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. Vinha um pouquinho embaixo, falando pouco, afinal de contas, a pausa do Mundial de Clubes parou de ter futebol em nível nacional, embora nos shorts, se você quiser, você pode acompanhar alguns breves comentários que eu tenho feito sobre a competição da FIFA. Mas o assunto agora aqui é Léo Condé e Ceará. Mais alguma coisinha? Por favor, deixa o like também, que é muito importante para o canal, deixa o hype também para esse vídeo chegar a mais pessoas e é muito importante para a gente continuar falando sobre futebol por aqui. Vamos lá, né? Léo Condé, depois de passagens relevantes no Sampaio Corrêa, no Novo Horizontino, no Botafogo de Ribeirão Preto, no Vitória, onde foi campeão da Série B, desembarcou no Ceará ano passado com a missão para lá de complicada. Pegar um time treinado pelo Wagner Mancini, que tinha ganho um título estadual e até começou relativamente bem a Série B, mas depois estagnou e conseguir levar para um acesso que seria para lá de improvável. E o Ceará conseguiu esse acesso com um trabalho formidável de um treinador que basicamente com o mesmo time no sentido de jogadores, foi remontando a sua ideia de jogo para levar a equipe à Série A e conseguiu com muito mérito. E o desafio para o ano seguinte se torna ainda maior. Afinal de contas, subir de divisão significa subir o seu patamar, mas encontrar gente com um patamar financeiro, técnico acima do seu. Então, renovou-se um time praticamente inteiro de um ano para o outro e o Léo Condé conseguiu manter a competitividade do Ceará. Foi campeão estadual, mantendo o título que o Wagner Mancini tinha ganho ano passado, conseguiu passar de fase na Copa do Nordeste, vai ter um jogo para lá de complicado pelo contexto fora de casa contra o Sport eliminatório na competição regional. E foi eliminado da Copa do Brasil, mas convenhamos, deu muito azar ali no sorteio das bolinhas. Enfrentaram Palmeiras numa competição eliminatória é dureza para qualquer um dos times brasileiros, então não dá muito para ficar chorando uma eliminação contra o Palmeiras, principalmente quando a gente lembra que no jogo de ida aqui, o placar de 1-0 para o Palmeiras poderia ter tido uma melhor sorte. O Ceará jogou, não diria para vencer, talvez, porque o Palmeiras é um time muito complicado, mas também não merecia perder. Mas futebol não é questão de merecimento, é questão de eficiência, e o Palmeiras foi eficiente e venceu aquele jogo. Então, dito isso tudo, é importante salientar que o Léo Condé foi importante para o Ceará, para levar o Ceará à Série A, para conseguir um bicampeonato estadual, para dar uma estabilidade que o clube não tinha, como eu abri o início do vídeo, apenas 2 treinadores bateram um ano consecutivo assim no Ceará neste século, foi o Sérgio Soares e o Guto Ferreira. Então é de fato muito raro o Ceará manter um treinador, e o que mantém treinador também é resultado, então ele tem conseguido, é verdade, mas acho que até pelo jeitão de ser do Léo, essa estabilidade veio junto, além do bom trabalho, além dos resultados. O Ceará também é muito importante para o Léo Condé. O Léo Condé já era um treinador consolidado nas divisões menores do futebol brasileiro. Se amanhã o Léo Condé saísse do Ceará, por algum problema que fosse, rapidamente algum clube, pelo menos com ideia de subir para a Série A, iria atrás dele. Como foi o que aconteceu? O mau início da Série A no passado fez com que o Vitória o demitisse e o Ceará rapidamente, numa escolha muito acertada da diretoria de futebol, tinha acabado de sair o Wagner Mancini, como o próprio Haroldo Martins já cansou de falar, o Lucas Drupitsky também cansou de falar, foi uma escolha muito pensada em trazer o Léo Condé para o Ceará, mas era de buscar o acesso. Então, se amanhã o Léo Condé saísse do Ceará, se a campanha da Série A não fosse boa, rapidamente ele teria mercado, principalmente nas divisões de acesso. Mas o Ceará é importante também para o Léo Condé nesse aspecto. Ele precisa ter uma campanha sólida de Ceará e de Série A para colocar ainda mais seu nome no mercado, não só para equipes que estão almejando um acesso à Série A, mas em equipes que estão na Série A, ele virá um treinador de Série A. E o primeiro momento nesse Campeonato Brasileiro tem sido muito positivo para ele. A campanha do Ceará é uma campanha razoável para boa, principalmente levando em conta quem voltou da Série B.
Os resultados fora de casa ainda estão devendo. Eu acho até que é um dos prismas que ele vai ter que tentar melhorar, porque agora vai vir a parte mais complicada dessa temporada. Afinal de contas, foca basicamente no Campeonato Brasileiro, a Copa do Nordeste, caso o Ceará chegue à decisão, existem mais 4 jogos a serem disputados. Então você tem mesmo o Campeonato Brasileiro pela frente e o nível da competição sempre aumenta no segundo turno. E a gente nem virou turno ainda, mas dentro desse prisma de quem está voltando na divisão, que tem o terceiro menor orçamento da Série A, é uma campanha bem elogiável e muito importante para ele, Léo Condé, para ele se firmar dentro do rol de treinadores no futebol brasileiro. A gente vê um Ceará com ideia de jogo muito clara, tanto dentro de casa como fora de casa. Fora de casa é um time muito mais reativo, é um time que joga muito mais por uma bola, embora no jogo contra o Botafogo talvez tenha mostrado que possa ser sim um time um pouco mais agressivo. Dentro de casa, um time que se impõe, que consegue muitas vezes abrir o placar para vencer o jogo no segundo tempo com a forma de contra-ataque. É verdade, acabou perdendo o último jogo que atuou como mandante contra o Atlético Mineiro, mas o aproveitamento dentro de casa é muito bom e é para quem quer fazer uma campanha boa na Série A, isso é muito importante. É necessário que o Ceará também dê ao Léo Condé ainda mais ferramentas para o trabalho. Quem acompanha o Campeonato Brasileiro da Série A sabe que a partir da metade do campeonato, quem está na parte de baixo começa a pontuar mais, porque normalmente está desesperado, contrata mais, troca de treinador, consegue-se uma motivação extra. E é nisso que o Ceará e o Léo Condé e todo mundo que faz a coletividade alvinegra tem que pensar com muito carinho, de como aproveitar essa janela para trazer reforços que de fato elevem o nível técnico do Ceará. De ter um time titular bem arrumadinho, que todo mundo já conhece mais um pouquinho do que se imagina, mas que precisa ter peças no banco para que o Léo Condé consiga ou reverter um resultado, caso esteja perdendo, ou manter o nível da equipe que está vencendo a partida dentro de campo. A gente já viu algumas movimentações, Recalde saindo, Martins saindo, que significa que possa vir pelo menos um outro ponto ali para a questão do Martins. É muito notório que o Ceará aposta de que o Rômulo vai dar uma virada, o Rômulo ainda não virou o jogador que o Ceará precisa, o cara que pelo menos dispute com o Lucas Mugni a posição. Então, se o Ceará faz essa aposta, é aguardar se ele vai conseguir entregar. Mas eu acho que, no geral, o papel agora é dar ao Léo Condé mais ferramentas para que ele consiga manter esse trabalho. E repito, já é um baita trabalho, já tem uma história do clube, é um acesso, um título. E eu vejo no Léo Condé um perfil muito bacana, de um cara que não se empolga nas vitórias de forma demasiada, que também não procura terceirizar derrotas. É difícil a gente ver o Léo Condé sair do prisma de quando o Ceará não faz uma grande partida, ele não reconhecer isso, ou não reconhecer os erros do Ceará. É claro que nenhum trabalho é perfeito, é claro que tanto eu quanto você que está assistindo esse vídeo podemos contestar uma ou outra escolha do Léo Condé. Muitas vezes ele pode demorar a mexer no time, mas isso pode ser reflexo de não ter um banco que mantenha o nível do time titular, então ele espera espremer até o máximo que o time titular pode entregar para finalmente ter que mexer por conta de uma questão física, e aí entra o trabalho da direção de fazer reforços mesmo que sejam pontuais para melhorar isso, mas na média é um baita trabalho do técnico que, repito, chegou no momento certo para o Ceará, para dar uma estabilidade para o clube, porque quando o trabalho no futebol está sendo bem feito, os resultados estão vindo e dão uma estabilidade, tudo ao redor funciona melhor. E agora é esse tipo de tranquilidade que o Ceará vai precisar ter, e com os reforços que eu friso, o time precisa, a parte mais dura da temporada, que é a sequência do Campeonato Brasileiro, a partir de agora, onde basicamente, repito, se chegar ao final do Nordestão, será ter mais 4 jogos. Mas é o trem pagador, é o Campeonato Brasileiro da Série A, e o trabalho do Léo Condé é para isso, manter o Ceará na Série A, e por que não, se tudo der certo, beliscar uma vaga na Copa Sul-Americana. De novo, agradecer a cada um de vocês que estão inscritos por aqui, meu muito obrigado mesmo, e peço encarecidamente que você deixe o like, deixe o hype, deixe seu comentário, afinal de contas não tem muita graça ficar falando aqui sozinho, mas eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. Forte abraço, fica de olho que eu estou falando sobre futebol.